Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. Agora o verso 26, que diz assim: como vinagre nos dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olha, meus queridos, meus amados irmãos, eu quero lhes falar nesta oportunidade sobre o valor do trabalho para a realização pessoal, bem como também para a construção da sociedade. Quando nós trilhamos a matéria intitulada Teologia Bíblica, ela nos dá conta que a humanidade está em um tripé, a saber, recebe de Deus alguns mandatos. O primeiro deles é o mandato espiritual. Por mandato espiritual se quer dizer o relacionamento criatura e criador, portanto, o aspecto espiritual. No segundo momento, o mandato social. Isto está relacionado com o indivíduo, a família e a sociedade. E no terceiro e último momento, temos o mandato cultural. Isto envolve o indivíduo e o trabalho, bem como o indivíduo e a cultura. E aí, dentro desse último aspecto, se tira aquela questão sagrado e profano e coloca-se aquilo que é bom ou que é ruim, afinal de contas. No que diz respeito ao trabalho, há quem diga que certa vez um homem estava varrendo o pátio da NASA e perguntaram para ele: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou contribuindo para que o homem vá à Lua. E aí, dentro dessa perspectiva, é interessante nós observarmos que todo trabalho importa. E aí é interessante porque, por vezes, se ouve algum profissional dizendo assim: olha, sem esta profissão, nada feito. Temos aqui alguns professores. Imagine que o professor diz assim: você imagine o que seria da sociedade se não fosse o professor. Mas pense comigo, o que seria da sociedade se fosse, se o Gari resolvesse fazer 3 dias de greve? Você consegue imaginar a situação? Portanto, o trabalho do professor, do Gari, do pedreiro, do médico, é uma engrenagem. Tudo, absolutamente tudo importa e tudo colabora para o bom andamento da sociedade. É claro que nem todos os teóricos eles vão numa mesma direção, porque, por exemplo, quando Martin Lloyd Jones, em sua obra Pregação e Pregadores, fala a respeito do ministério sagrado, ele diz assim: o ministério sagrado é o ofício mais sublime para o qual o homem pode ser chamado. Mas, no oposto disso, nós temos o reformador Martinho Lutero, quando ele fala da profissão como sendo uma vocação. E ele diz que sim, o professor é um vocacionado, o músico é um vocacionado, o pedreiro é um vocacionado, e o indivíduo, ele é vocacionado e capacitado para desenvolver um determinado ofício, e no momento em que esse indivíduo dá o seu melhor, naquilo que ele sabe fazer de melhor, nisso Deus é glorificado. E aí é bem interessante que a história diz que certa vez um sapateiro chega para Lutero e diz: Lutero, mas e aí? Pensando ele que Lutero de repente lhe daria a incumbência de ingressar no ministério sagrado, mas aí ele diz para aquele homem: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Sim, meus queridos, é importante nós nos lembrarmos da importância do trabalho. E aí, há quem diga que o trabalho dignifica o homem.
Sim, mas a preguiça, por sua vez, atrai a miséria. Crianças, jovens, a preguiça atrai a miséria. E é exatamente isso que o autor nos traz aqui, afinal de contas. Alguém já disse que mente vazia é a oficina de Satanás. E é exatamente por isso. A sua mente precisa estar ocupada e a sua mente precisa estar ocupada com coisas boas. Ora, dentro da perspectiva daquilo que o autor nos traz, ele nos fala num primeiro momento a respeito da inércia. E aí, no verso 4, novamente, ele diz assim, Hebreus 10, verso 4. O que trabalha com mão remissa empobrece. E aí eu preciso dar para você algumas definições para esta ideia de mão remissa que o autor nos traz aqui. A ideia de mão remissa equivale a mão fraca, equivale àquilo que não produz, é o equivalente à indolência, é equivalente a ócio. E aí é interessante que o grego nos traz uma ideia bem interessante para preguiçoso, né, que é o okneros, cuja ideia é displicente. Sim. O termo bíblico faz referência ao preguiçoso como sendo o displicente. E aí nós vemos essa ideia bastante clara lá quando Jesus conta a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, no verso de número 26, Mateus 25, o verso de número 26, quando é dito o seguinte: só um instante aqui. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e diligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O termo negligente aqui é equivalente à ideia descrita aqui como um preguiçoso. E quem é este indivíduo à luz da parábola? Foi aquele que simplesmente disse assim, não, eu só tenho mesmo, vou fazer o que com isso afinal de contas? Então, vou cruzar os braços e dê no que der, afinal de contas. Olha, meus queridos, meus amados, o preguiçoso não se deixa inspirar por qualquer ideia que seja. Provérbios 19, verso 24. Provérbios 19, o verso 24. Observe você o que diz aí. Provérbios 19, verso de número 24, quando diz o seguinte: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha como a palavra ela fala com veemência contra esta tendência, contra esta atitude que é danosa, mas ela não é danosa só para o indivíduo, ela é danosa também para a sua família, ela é danosa também para a sociedade como um todo, porque conforme já te disse e volto a repetir, é uma engrenagem, sim, meus queridos, sim, meus amados irmãos, não adianta ameaçar o preguiçoso, pois ele não se tornará ativo. Provérbios 22, verso 13, olha o que diz aí, Provérbios 22, no verso de número 13, quando diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Sim, eu não vou não, porque corro o perigo de morte. Vai que alguma coisa aconteça. E assim, esse indivíduo, ele acaba se tornando um peso para si mesmo, um peso para a sua família e, consequentemente, um peso para a sociedade. O preguiçoso é um parasita que pensa que os outros têm a responsabilidade de sustentá-lo, de mantê-lo.
assisti uma reportagem, não faz muito tempo, onde um indivíduo que já passava dos 40 anos foi posto para fora de casa, da casa dos pais. Ele foi posto para fora, porque não queria fazer absolutamente nada. Mas o mais inusitado foi o que gerou a matéria, foi que o indivíduo entrou na justiça para que os pais fossem obrigados a aceitá-lo de volta. Está lá, saiu, pipocou nas redes sociais. E aí o mais assustador é quando os sociólogos surgem dizendo que vem surgindo a geração nem. São aqueles indivíduos que nem estudam e nem trabalham. Pergunto, o que será desses indivíduos? Pergunto, o que será dessas famílias? Pergunto, o que será da sociedade quando ela é dominada por indivíduos improdutivos? E aí é interessante, queridos, que a comunidade de Tessalônica, ela foi acometida por este tipo de problema, onde quando o apóstolo Paulo escreve a carta ali aos de Tessalônica, já tinha se passado por volta de 30 anos entre a ressurreição de Cristo e aquele momento. E aí havia ali por parte da igreja a expectativa da volta de Cristo. E aí os indivíduos diziam assim: Cristo já está aí, já está na porta, então para que plantar se nós não vamos colher? E os indivíduos simplesmente cruzaram os braços. Alguns indivíduos cruzaram os braços. E aí o apóstolo Paulo, falando à igreja, exortando a igreja a este respeito, ele diz o seguinte, Tessalonicenses, capítulo 3, no verso de número 10. Deixa eu ver aqui, se não anotei errado. Isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, que diz assim: porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Alguns cruzaram os braços e disseram: para que plantar se eu não vou colher? Mas aí o que estava acontecendo? Sendo peso para os outros. Daí o apóstolo Paulo orienta e diz: não quer trabalhar, também não coma. Vocês não são obrigados a alimentar os preguiçosos. Meus queridos, meus amados. E aí é interessante que o autor ele continua exortando e falando aos seus leitores. E no verso de número 23 ele fala algo bastante interessante. Ele diz o seguinte: como vinagre para os dentes, e depois ele diz: como fumaça para os olhos. A ideia de vinagre para os dentes aqui equivale à ideia de fragilidade, de sensibilidade. Aí depois ele fala a respeito da fumaça para os olhos. Quando entra fumaça nos olhos, o que acontece? Irritação, né? Aquele negócio irritante, etc. Ele diz que quando o indivíduo tenta incentivar o preguiçoso a que ele se mova, o resultado é o desgaste pessoal, porque não há de fato uma disposição real. O preguiçoso é aquele que aplica energia apenas e tão somente para o seu próprio comodismo. Lembra quando o autor sacro diz que ele tem preguiça até de levar a mão à boca? Então não basta a comida estar pronta. Lembra aquela piadinha que o pessoal faz do arroz, com casca ou sem casca? Seria mais ou menos isso.
Mas aí eu digo para você ainda o seguinte, que o preguiçoso, ele semeia nada para colher o vazio. E aí eu digo para os amados ainda o seguinte, que todo preguiçoso é sonhador e cheio de desejos. Sim. Ele sonha em ter a sua boa casa, ele sonha em ter o seu bom carro, ele sonha em fazer viagens, mas o que ele faz para isso? Nada. Qual o caminho para alcançar essas coisas? É o trabalho. E aí eu digo para você, criança, juvenil, adolescente, jovem, estuda, vai estudar. Qual é o trabalho da criança? É estudar. Por isso os pais cobram resultados. Por isso, se chega a nota vermelha no boletim, o que aconteceu? Você só faz isso. Eu te mantenho para você estudar. Qual é o trabalho de quem está desempregado? Colocar o currículo debaixo do braço e correr trecho. Teve uma época que o emprego estava bem difícil. E eu imprimia um monte de currículo. E eu saía cedo, batendo de porta em porta. Nada. Chegava, almoçava, descansava um pouco, pegava a magrelinha, vamos para a rua de novo. Não. Até que as oportunidades vieram, aqueles currículos depois começaram a surtir efeito, as pessoas começaram a ligar. Mas é o trabalho, é o esforço, é o empenho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É fato que nem todos aqueles que são esforçados, que são determinados, necessariamente alcançarão tudo aquilo que desejam. Mas é fato que todos aqueles que conseguem galgar sucesso trabalham e trabalham muito. Não existe conquista sem esforço, sem determinação. E aí, no segundo momento, o autor ele nos traz agora a ideia da diligência. Vá comigo. Provérbios 10, verso 4. No segundo momento ele diz assim: mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. A ideia aqui agora de mão diligente equivale a cortar. Vem da ideia mais ou menos de quebrar pedra, cortar madeira, coisa nesse sentido. Vem da ideia de aplicar muita força. Sim, meus queridos, a ideia aqui equivale a realizar a sua tarefa com entusiasmo. Daí o termo diligente é sinônimo de zelo e dedicação. É aquilo que nós chamamos de dar o seu melhor. Sim, dê o seu melhor em tudo aquilo que você faz. E o desafio aqui não é para que você queira ser melhor que os outros. A ideia aqui é para que você dê o seu melhor. Porque a quem honra, honra. E ponto final. Portanto, dê o seu melhor. Dê o seu melhor como estudante. Dê o seu melhor como funcionário. Dê o seu melhor como patrão. Dê o seu melhor porque a palavra nos chama, nos desafia a fazermos com excelência aquilo que vem à nossa mão. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Diz Salomão lá em Eclesiastes 9:10. Olha
Olha, meus queridos, meus amados irmãos, o diligente, ele é disciplinado. Ele põe a mão na massa, sim, porque isso é extremamente necessário. Provérbios 22, 29, por favor, Provérbios 22, 29, diz o seguinte, Provérbios 22, 29, vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Sim, meus queridos, é preciso ser perito, é preciso dar o seu melhor. Dê o seu melhor como estudante, dê o seu melhor como concurseiro, dê o seu melhor como um trabalhador, como um patrão, aquilo que te vier à mão, simplesmente faça com esmero, faça com excelência. Não existe resultado sem esforço e sem dedicação. Eu tive uma professora no ensino médio e ela marcou a minha vida. Ela gostava muito de dar sermão para os jovens. Ela era uma professora de matemática excelente. E, suponhamos, o indivíduo estava lá no 9º ano, mas ele estava com dificuldade de entender a operação, porque ele não pegou bem lá na 5ª série. Como ele não aprendeu bem na base, então lá na frente ele teve dificuldade. Ela não tinha nenhuma dificuldade, ela parava ali onde estava, e ela voltava lá no 5º ano, e ela dizia assim, você entendeu isso aqui? Lá na 5ª série? Ah, você não lembra mais? É assim. Ela ia caminhando. Batia a aula, ela dizia, não tem problema, a aula que veio a gente retoma isso aqui. Recapitulava, via de regra os alunos iam bem. Aí ela gostava de contar a história dela. Ela disse que prestou o vestibular e precisou mudar para fazer a faculdade. E aí ela disse, só que tinha um porém, eu precisava trabalhar e estudar. E o tempo que eu tinha para estudar era madrugada. Então eu estava morta de cansada. Mas eu tinha que estudar. Então eu colocava água fria na bacia. E colocava os meus pés dentro daquela bacia. E eu entrava madrugada dentro. E depois de muito esforço e determinação, eu consegui concluir o meu curso. Na época ela falava, agora já estou há X anos como professora concursada do Estado. Não existe conquista sem esforço e sem determinação. Com mãos fracas não se conquista absolutamente nada. E quantas não são as vezes em que o indivíduo está lá morto de cansado, mas ele sabe que não pode parar. É preciso esforçar-se para que se chegue efetivamente a algum lugar. Sim, meus queridos, o trabalho é bênção. O trabalho não é castigo, conforme afirmam alguns preguiçosos quando eles dizem assim, se eu soubesse quem criou o trabalho, eu mandaria matar. O trabalho foi idealizado por Deus. O que vem como castigo são as pragas. Mas o trabalho é bênção. E por meio do trabalho, o indivíduo, ele leva o provimento para a sua casa. Por meio do trabalho, o indivíduo, ele se dá ao luxo de algumas coisas. E por meio do seu trabalho, ele contribui para o bom funcionamento da sociedade. É por isso que com veemência a palavra insiste para que sejamos produtivos. Sim, meus queridos, meus amados, é preciso que nós estejamos atentos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Do santuário à indústria, todo trabalho feito com dignidade glorifica a Deus.
E isso aqui é quem trabalha. Olha aqui os carros. Mas o que seria de nós se não fosse o trabalhador do laboratório? Hã? Mas eu acho interessante que às vezes as pessoas perguntam: o que é que você faz? Eu digo: eu sou um pastor. Aí a pessoa fala: coisa do tipo, o que mais? O que você faz? Eu sou um ministro de culto, conforme define lá o INSS. É a minha função, é a minha vocação, é o meu chamado. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, aquilo que nós fazemos, devemos fazer com zelo, e sendo o trabalho um mandato divino, a preguiça atenta contra a ordem do Criador. O preguiçoso, ele está em desobediência ao Criador. E Gênesis faz questão de dizer que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Linguagem antropopática, linguagem humana, para que nós entendamos a ideia. Ora, meus queridos, capítulo 13 aí de Provérbios, e aí nós já estamos encerrando, Provérbios 13, o verso de número 4, que diz assim, Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Por que o preguiçoso nada tem? Porque é improdutivo. Lembra quando eu falei que é um eterno sonhador? Ele deseja, ele quer, mas e daí? Vai conseguir como? Se não se move. Um pouco a dormir, outro um pouco a tosquenejar, e assim sobreviverá a tua pobreza. Portanto, o despertador tocou, pula, porque a hora não espera. E como diz o cantor secular, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai, faz, produz. Seja útil para si mesmo, para a sua família e para a sociedade. Difícil? E quem disse que é fácil? Já se chama trabalho. Dê seu melhor e faça com excelência. Lembro-me que quando eu estava na juventude, eu tinha me apresentado para ir para um seminário, e aí o conselho lá, a liderança da minha igreja disse: mas é preciso o 2º grau, né? Eu falei: sei, eu estou correndo atrás disso. Beleza, vamos estudar. Então eu pedalava por volta de 16 quilômetros, dobre isso aí, por dia, para ir para o trabalho, voltar. Chegava correndo do trabalho, ia para a escola. Um dia que eu estava tão moído, tão cansado, que eu tomava banho e ia dormir. Minha mãe: acorda, vai tomar café. Ela falava assim pra gente: saco puro não fica em pé, cheio não dobra. Levanta e vai tomar café. Aí eu meio dormindo, tomava café e voltava. Mas eu tinha uma meta. Eu precisava trabalhar, mas eu precisava também estudar, porque eu queria ir para o seminário. E quando finalmente saiu a ficha 19, acho que a gente não fala mais isso, né, professor? Não sei. Quando saiu finalmente a ficha 19, que é o termo lá de conclusão do 2º grau, fui lá buscar na escola, falei: uma etapa concluída. Mas foi mediante muito esforço. Enfim, sejamos produtivos. Crianças, jovens, eu estou pegando o pé de vocês, né?
Sejam produtivos. Estudar é difícil mesmo. Dá vontade de jogar videogame, dá vontade de assistir desenho, a série, etc. Tanta coisa. Mas, para chegar lá, é preciso começar agora. Para dizer, finalmente consegui. Antes, vem muito esforço, muita abnegação, muita renúncia. Não é fácil, mas é o caminho. Aqueles que querem precisam empregar muitos esforços. A mão remissa, a mão fraca, não produz nada. Não seja um mero sonhador. Não fique vivendo o sucesso dos outros. Tem gente que gosta de dizer assim, eu tenho um amigo que passou para isso, eu tenho outro amigo que fez aquilo, eu tenho... Beleza, tudo bem. E você pode vibrar com a conquista dos outros. Não há problema nisso. Mas e cadê a sua conquista? Esforce. Corra atrás. Corre aqui, ali, uma ligação aqui, um e-mail ali, e vai. E as coisas vão acontecendo. Que Deus dê graça à igreja. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos canais de bênção para a nossa família e também para a nossa sociedade. Amém? Amém.